Após os eventos do primeiro filme, Glinda segue sendo manipulada pelo Mágico de Oz para conseguir a aprovação da população. E Elphaba agora é taxada como a Bruxa Má, a grande vilã dessa história, que está sendo perseguida. E é nesse contexto que vamos nos aproximando da conhecida história da Dorothy, a garota que caiu de paraquedas, entre aspas, nesse mundo. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos finalmente discutir sobre Wicked Parte 2. Think of what we could do together. Eu sei que Wicked, tanto o livro como a peça, tem um fandom muito forte. E eu percebi isso, eu senti isso na pele na pré-estreia que eu fui do filme, onde a galera tava muito emocionada, tava muito empolgada. E nesse contexto eu me vi um tanto quanto deslocado. Afinal, eu não curti tanto assim o primeiro Wicked, por mais que ele tenha ali seus méritos, eu gosto muito das músicas, eu gosto da dupla principal, e esse aqui eu gosto menos ainda. E é curioso que eu até depositava certa fé nesse projeto, em especial pela conexão mais direta com a história de O Mágico de Oz, que eu adoro, que eu amo de paixão. No entanto, o que eu encontrei aqui em Wicked Parte 2 foi um filme extremamente bagunçado, mal resolvido, que até carrega um ou outro mérito do filme anterior, mas que no geral piora bastante, significativamente. E a gente pensar, por exemplo, como o roteiro aqui é muito mais apressado, é muito mais corrido. E com isso, uma série de lacunas, entre aspas, deixadas por O Mágico de Oz são preenchidas da maneira mais brusca, mais aleatória possível. Falta embasamento, falta um pouco mais de explicação, falta mais desenvolvimento. E isso acabou fazendo com que toda a história de Wicked fosse apequenada e tivesse um gostinho de fanfic. Sério, tem uns momentos aqui, inclusive, que me remeteram diretamente a 50 Tons de Cinza. E eu não tô falando necessariamente por conta do teor sexual, isso não tá aqui, mas pela forma com que tudo é encenado. É a gente pensar, por exemplo, em toda uma cena onde tá rolando uma tensão entre dois personagens, um certo flerte, e a cada corte um deles tira uma peça de roupa enquanto declamam o texto mais óbvio e superficial possível. É a gente pensar também em todas as conexões que são formadas entre os núcleos, entre os personagens. Aquela coisa da traição, do amor proibido, da mulher que é apaixonada pelo homem da outra e ele corresponde. E o fato dessa parte 2 acabar tendo um enfoque um pouco maior na personagem da Ariana Grande, que tá muito bem aqui no filme, inclusive ela é cotada para premiações, faz com que ele acabe tomando esse caminho um pouco mais superficial, o que dialoga com a personagem, mas acaba afetando os outros núcleos. A personagem da Cynthia Erivo, por exemplo, a Elphaba, pra mim, é um tanto quanto disforme se a gente for comparar com a sua jornada no longa anterior. Mas saindo um pouquinho dessa zona do roteiro, o filme acaba por empobrecer em outros aspectos também. É a gente pensar, por exemplo, na direção do Jon M. Chu, que por mais que seja oscilante no filme anterior, tem aquela ausência de cor, aqui ela me parece ainda mais automatizada, ainda mais jogada. É a gente pensar, por exemplo, como esse filme aqui tá pouquíssimo preocupado com suas coreografias. É um filme musical, onde toda cena de música é basicamente o personagem andando pelo cômodo e a câmera o acompanhando. Falta o mínimo de rítmica, o mínimo de dinâmica para essas cenas. Cara, um momento chave desse filme, com a música chave do filme, é o clímax, onde as personagens vão se resolver e elas estão cantando uma música boa,
coisa que não é tão recorrente aqui nesse filme, principalmente se a gente comparar com o primeiro. E ele resolve esse momento chave com plano e contraplano, plano e contraplano. A principal música do filme, a principal cena. Cadê a coreografia, tanto dos atores como da câmera? Cadê a mise-en-scène? Eu acho que ela foi embora junto com as cores. E aí a gente ainda pode falar de toda a ambientação que foi completamente esvaziada. Outro ponto que eu levantei lá no primeiro filme como positivo foi como ele abraçava a fantasia, a magia e construía um mundo muito rico, muito diverso. E isso aqui fica pelo caminho porque o diretor, porque o roteiro acaba por escolher utilizar-se desse mundo em ambientes um pouco mais fechados, um pouco mais contidos. Então, se no primeiro a gente tinha o trem que abria portas para a exploração de toda a cidade das Esmeraldas, se a gente tinha a escola que tinha uma biblioteca, um refeitório, um quarto, um dormitório, aqui a gente vai ter basicamente 1 ou 2 salões lá na cidade das Esmeraldas. A gente vai ter a base da Elphaba, a gente vai ter o quarto da Glinda, e tudo muito contido, tudo muito apequenado. É um filme, inclusive, que em momento algum traz a real dimensão das ameaças, a real dimensão do que aqueles personagens estão lidando. Todos os animais jóis estão precisando fugir porque estão sendo perseguidos pelo mágico. Beleza, a gente vê meia dúzia entrando num buraco. A sociedade está com medo da bruxa má. Tá, a gente viu um vilarejo com, 20 pessoas com medo dela. Cadê a reverberação nesse mundo? Coisa que, como eu já disse, tinha no primeiro e aqui se perdeu. E sinceramente, eu não sei como, porque os 2 filmes foram gravados juntos. E cada um desses blocos, se assim eu posso dizer, teve um orçamento de aproximadamente 150 milhões de dólares. Então, aonde a coisa parou de se conectar? E voltando rapidinho num tópico que a gente passou, sobre as interpretações, novamente eu destaco essa mudança de ponto de vista, se assim eu posso dizer. Esse é um filme muito mais centrado na Glinda do que na Elphaba, e por conta disso o filme acaba por valorizar um pouco mais a Ariana, e eu gosto de como ela trabalha múltiplas nuances em uma personagem tanto quanto superficial. Não é uma burrice ou não é uma inocência simplesmente. Ela consegue trazer um pouco mais de sutileza para cada entrega de texto, para cada olhar, que carrega também humor, mas uma certa sobriedade. É uma personagem muito sólida. Eu até comentei rapidamente que ela está sendo cotada para o Oscar, e eu realmente acho que ela tem fortes chances. O filme é todo pensado, pelo menos ao meu ver, para engrandecê-la, para levá-la a um outro patamar. Coisa que o primeiro filme fez com a personagem da Cynthia Erivo, que aqui, como eu já disse, foi um tanto quanto descaracterizada e um pouco deixada de escanteio. Afinal, o filme também demandava a presença um pouco maior de outras figuras. Aquele que viria a se tornar o Espantalho, aquele que viria a se tornar o Homem de Lata, aquela que viria a se tornar a Bruxa Má do Leste. Todo mundo aqui tem que ganhar um pouco mais de estofo, afinal a gente está caminhando para as conclusões. A gente está começando a trazer as interseções com a história clássica de O Mágico de Oz. E aí, novamente, eu trago. Existe esse foco um pouco maior neles, mas o filme ainda assim não consegue se aprofundar nessas questões e só joga muita coisa, tenta encaixar coisa onde a gente claramente vê que não entra, e o filme vai se transformando um pouco numa salada de frutas. E para mim o símbolo máximo disso, sem entrar aqui em grandes spoilers, é o espantalho. Da onde ele vem, para onde ele vai, por onde ele passa, tudo é muito nebuloso. Existe até um momento onde o filme precisaria ter uma sensibilidade para saber como o retrataria, e o filme simplesmente escolhe por tirá-lo da tela.
Existe todo um segmento do filme onde a gente já deveria ter o espantalho ali presente e a gente só tem o leão, a gente só tem o Homem de Lata, a Dorothy e o Totó. O espantalho não tá lá porque o filme não quer lidar com essa problemática. Então, ao mesmo tempo que ele tá muito preocupado em responder as perguntas dos fãs, ele não tá tão preocupado assim com o refino dessas respostas. E pra mim, já fazendo uma visão geral e caminhando pros finalmente, Wicked Parte 2 é um filme que sofre intensamente por conta disso. Se fosse só essa questão da direção, de não encontrar músicas tão marcantes e cenas tão marcantes para compor com essas músicas, eu acho que a gente facilmente poderia considerá-lo um filme mediano, que entrega uma mensagem interessante, tem duas protagonistas muito boas, mas como ele patina nessa história, como ele corre demais, eu não consigo relevar os outros aspectos e tudo vai pesando negativamente até o ponto onde eu começo a considerar Wicked uma grande fanfic e até traçar paralelo entre ele e outras produções e outros filmes não tão bons assim, como por exemplo Malévola. Eu trouxe aqui 50 Tons de Cinza e eu reforço esse comentário, ou Crepúsculo. Pra mim tá tudo muito próximo de uma maneira muito particular, mas um tanto quanto simples. E eu sei que tá falando isso aqui vai desagradar uma galera, o Wicked tem um fandom muito forte, mas é a minha opinião, eu não vou negar o que eu achei, eu não vou mentir aqui pra vocês. Foi uma sessão de cinema um tanto quanto cara, então eu queria muito ter gostado e não rolou. Só explicando a questão do caro, eu fui convidado pela Universal, mas o cinema onde rolou a pré-estreia foi no fim do mundo. Eu gastei uns R$70 pra ir e mais de R$100 pra voltar. É isso. Então agora eu peço o apoio de vocês, me ajudem a resistir contra os fãs da Ariana Grande, de Wicked, da Cynthia Erivo, que eu sei que eles vão vir em peso aqui nos comentários. Então me defende aqui, conta também o que você espera do filme, o que você achou, vamos dialogar, vamos trocar. Aproveita que tá aqui embaixo, já curte o vídeo, já se inscreve no canal se for novo por aqui, ativa o sininho para receber as notificações e se gostou muito mesmo, considere também se tornar membro. Por R$ 3,99 ao mês você recebe conteúdos exclusivos e também acesso antecipado aos vídeos do canal. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui! Até a próxima!